Obiaimealismo, religiosidade, feitiçaria e magia afro-jamaicanas. Revista Brasileira do Caribe, volume 7º, número 14, Enero Júnior, 2007, pp 4413 e FIM 469. Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Brasil. Disponível em http://www.redalic.org/articulo.oei.de interrogação id igual 15914257008. Como citar este artigo? Número completo. Mais artigos. Home da revista no Redalic. Sistema de Informação Científica. Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal. Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto. Revista Brasileira do Caribe, Goiânia, volume 7º, número 14, P4413 e FIM 469, 2007. Asterisco artigo recebido em outubro de 2006 e aprovado para publicação em dezembro de 2006. Obiaimealismo, religiosidade, feitiçaria e magia. Afro-jamaicanas. Danilo Rabelo. CEPA-UFG. Resumo. Na Jamaica, especialmente na zona rural, existe um complexo de crenças animistas, conhecidas como Miaobia. Essas crenças envolvem feitiçaria e magia por meio de encantamentos e a utilização de espíritos ou fantasmas, dupies, que podem ajudar ou prejudicar as pessoas. Ao longo dos séculos esses cultos foram criolizados nos cultos revivalistas da Pocomania, Kumina e Zio. Embora sejam condenados por grande parte da sociedade envolvente, eles persistem como forma de resistência e estratégias de sobrevivência das populações afro-jamaicanas marginalizadas. Palavras-chave: religião, Jamaica, culturas afro-jamaicanas. Resumem. Em Jamaica, sobretudo em la zona rural, existe um complexo de crenças animistas, conhecidas como Miaobia. Essas crenças envolvem hechiceria y magia por medio de encantamentos y la utilização de espíritos ou fantasmas, dupies, que podem ajudar ou prejudicar las personas. Durante siglos esses cultos foram criolizados em los cultos revivalistas de la Pocomania, Kumina y Zio. Aunque são condenados por gran parte de la sociedade dominante, eles persistem como forma de resistência e estratégias de supervivência de las poblaciones afro. Revista Brasileira do Caribe, volume 7º, número 14. Danilo Rabelo. 444. Jamaicanas marginalizadas. Palavras clave: religião, Jamaica, culturas afro-jamaicanas. Abstract. Em Jamaica, especially in rural areas there is a complex of animist beliefs known as Miaobia. These beliefs involve witchcraft and black magic practices through spells and the use of spirits and ghosts, dupies, which aim to cause harm. People. Over centuries these cults were criolized in the revivalist cults of Pocomania, Kumina and Zio. Though they are condemned by a large part of the dominant societies, they remain as a way of resistance and as strategies of survival for the Afro-Jamaican marginalized populations. Keywords: religion, Jamaica, Afro-Jamaican cultures. As crenças populares caribenhas, sobretudo, as de origem africanas, ainda hoje são consideradas fruto da superstição e do obscurantismo. Embora haja continuidades entre os mitos e as crenças africanas e afro-americanas, como no exemplo de Anansi, existem transformações ocorridas no Novo Mundo, por meio dos processos de hibridação ou criolização. Mitos, crenças e rituais foram sincretizados nas sociedades coloniais americanas, porém as autoridades metropolitanas e as elites coloniais continuaram a desqualificar as manifestações culturais dos escravos africanos e seus descendentes. O reconhecimento da positividade dessas culturas é fruto de um longo processo de lutas sociais, da expansão do conceito de relativismo cultural, da busca de uma identidade e de um campo teórico próprio por intelectuais e artistas oriundos das camadas populares. Na Jamaica, principalmente na zona rural, sobrevive um conjunto de crenças xamânicas remanescentes do período colonial. Tais crenças envolvem magia e feitiçaria por meio de encantamentos e a utilização de espíritos ou fantasmas, dupies, que podem ajudar ou prejudicar as pessoas. Os feiticeiros ou obiamen, a partir de Obaie, que no dialeto TWE significa magia ou bruxaria, são os Junho 2007. A obiaimealismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 445. Conjuradores desses espíritos enquanto os miaumen, relacionado a me, que no dialeto alça significa mago, utilizam o conhecimento de ervas e encantamentos para neutralizar a bruxaria dos obiamen. No entanto, as fronteiras identitárias que separam uns e outros não são claramente definidas. Um indivíduo pode ser reconhecido tanto como sendo um obiaum quanto um miauman. Os levantes de escravos eram muitas vezes liderados por obiaú miaumen, que também utilizavam encantamentos contra seus senhores, provocando uma maior perseguição a esses cultos. O conhecimento da magia ou bruxaria é designado como ciência e confere o poder de inspirar temor, simpatia e respeito. O avô materno de Bob Marley, Homer Malcolm, era o cidadão mais importante de Nines Mills, não só por ser o mais abastado, mas também por ser um miauman. Por outro lado, a prática do obiá é proibida por lei desde o século XVIII, Prague, 1999, e, portanto, bruxos e feiticeiros costumam ser arredios e pouco simpáticos com estranhos, enquanto que a população local recorre a eles para resolver problemas de saúde, emorussos, espirituais e materiais e pressiona as autoridades para abolirem as leis que proíbem essa prática religiosa. A atual legislação contra a prática do obiá se encontra nos capítulos 421 e 422 das Leis da Jamaica, volume 5. 1938 e prevê pesadas punições aos acusados. A Lei Obiá. Seção 2. Uma pessoa praticando obiá significa qualquer pessoa que, para efetuar qualquer propósito fraudulento ou ilegal, ou para ganhar, ou para o propósito de assustar qualquer pessoa, usa, ou finge usar um meio oculto, ou finge possuir qualquer poder ou conhecimento sobrenatural, e instrumento de obiá significa qualquer coisa usada, ou intencionada a ser usada por uma pessoa que finge que esta coisa possua qualquer poder oculto ou sobrenatural. Seção 3. Toda pessoa praticando obiá será passível de prisão, com ou sem trabalhos forçados, por um período não sup. Revista Brasileira do Caribe, volume 7º, número 14. Danilo Rabelo. 446.
Lia 12 meses, e acrescentado a isto, ou no lugar disso. Chicotadas. Seção 4. Esta seção provê punição para qualquer um que consulte para propósitos fraudulentos ou ilegais, qualquer pessoa praticando OBA ou qualquer pessoa reputada em ser um OBAman, ou qualquer pessoa que é acusada de qualquer ofensa de qualquer lei relativa ao OBA, ou qualquer pessoa fingindo possuir poder sobrenatural. A pena pela violação desta seção é prisão de até 6 meses, com ou sem trabalhos forçados. Seção 5. Qualquer um, com o propósito de afetar qualquer objeto, ou provocar qualquer evento, pelo uso de meios ou cartas, ou qualquer poder ou conhecimento sobrenatural, consultou qualquer pessoa praticando OBA, ou qualquer pessoa reputada em ser um OBAman, ou qualquer pessoa que é acusada de qualquer ofensa de qualquer lei relativa ao OBA, ou qualquer pessoa fingindo possuir poder sobrenatural e concorde recompensar a pessoa então consultada por tal consulta, será passível de multa não excedendo as 50 libras, ou a prisão, com ou sem trabalho forçado, por um período não superior a 12 meses. Seção 6. Sempre que aparecer sob juramento que há razoável causa para suspeitar que alguma pessoa possua algum instrumento de OBA, será legal para qualquer juiz de paz, por mandado, autorizar qualquer oficial de polícia, policial, ou policial de distrito para entrar e procurar em qualquer lugar, durante o dia ou a noite, e se algum instrumento de OBA for encontrado em algum lugar procurado, para confiscar e trazê-lo perante ele para ser guardado, com o propósito de produzir provas em qualquer processo diante de alguma corte de justiça na qual isto pode ser requerido. Seção 7. Sempre que em tal procura como acima dito, qualquer instrumento de OBA for encontrado, a pessoa sob cuja posse ele for encontrado, será julgada, a menos e até que o contrário seja aprovado, estar a pessoa praticando OBA dentro do significado desta lei, ao tempo que o instrumento de OBA fora encontrado. Seção 9. Deverá ser legal para qualquer oficial de polícia ou policial de distrito para prender sem mandado qualquer. Junho 2007. Obiamismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 447. Pessoa praticando OBA. Seção 10. Se alguma pessoa compel-se, imprimir, vender, ou distribuir qualquer panfleto, ou imprimir assunto calculado para promover a superstição do OBA, será culpada de ofensa contra esta lei, e será passível de penalidade não excedendo a 20 libras, ou na inadimplência, a prisão, com ou sem trabalho forçado, por um termo não excedendo 6 meses, apud. Barré, 1986, 76 e fim 77. A função do OBA jamaicano de acordo com a lei acima, especialmente na seção 2, parece ser principalmente a de infligir um medo psicológico nas pessoas, que as autoridades tentam proibir. A lei não descreve nenhum dos objetos utilizados para a prática do OBA. Contudo, em 1760, as autoridades coloniais introduziram uma severa lei para proibir tal prática e que enumerava alguns dos objetos utilizados nos rituais: sangue, penas, bico de papagaio, dente de cachorro, dente de jacaré, garrafas quebradas, terra de sepultura, rum, casca de ovo. Atos da Assembleia, passados na ilha da Jamaica de 1681 a 1737, inclusive Londres, Boston College Library 1743. C. 139/21, mas, Chestnut Hill. Na busca da genealogia do OBA, o padre jesuíta Joseph J. Williams publicou na década de 1930 duas das melhores obras sobre o complexo Obiamial, que ainda hoje são indispensáveis para o estudo das religiões de origem africana na Jamaica. 2. Segundo ele, as origens do OBA remontam ao povo Ashanti. 1934, p. 24, por sua vez, Edward Long, em sua obra História da Jamaica, 1774, afirma que os escravos da Jamaica podiam ser classificados como Yakim, Fanti e Ashanti. Contudo, a cultura escrava na Jamaica recebeu o nome Coromantee, devido ao local de embarque dos escravos destinados à Jamaica, um imenso depósito britânico localizado na Costa do Ouro, entre 1680 e 1807, Johnson. 1910, 275. Os Coromantee eram povos aguerridos, responsáveis pelas maiores revoltas de escravos no Suriname e nas Índias Ocidentais, do século 17 ao 18. Os escravos rebeldes fugiam para as Revista Brasileira do Caribe, volume 7, número 14. Danilo Rabelo. 448. Florestas formando comunidades maroons, comunidades semelhantes em muitos aspectos aos cimaranos cubanos e aos quilombos brasileiros. Nas demais regiões do Caribe, os Coromantee eram rejeitados por sua famosa rebeldia. Devido à resistência dos marrons, as autoridades coloniais firmaram um acordo de paz em 1º de março de 1738, com os líderes Cardio, Accompong, Johnny Coffey e Quaco Williams, 1934, 32. Deste modo, os descendentes dos maroons tornaram-se uma elite entre o campesinato jamaicano. No século XVIII, muitos dos líderes de revoltas de escravos eram OBAmen. A proibição da prática do OBA, portanto, não tinha apenas um interesse em exterminar práticas pagãs, haja vista que as autoridades inglesas por mais de um século não se preocupavam em cristianizar os escravos. O interesse maior parecia ser o de retirar a autoridade dos OBAmen entre os escravos. Sobre essa ligação entre os OBAmen e as revoltas de escravos na Jamaica, em 1774, Edward Long escreveu: não faz muito tempo que alguns desses execráveis desgraçados na Jamaica introduziram o que eles chamam de dança miel, e estabeleceram uma espécie de sociedade, para a qual convidam todos quanto podem. A isca lançada era que todo negro iniciado na sociedade se tornaria invulnerável aos brancos, e, ainda que eles possam parecer mortos, o OBAmen poderia, ao seu prazer, restaurar a vida ao corpo. O método pelo qual este truque era arranjado, era por meio de uma infusão fria dos galhos da erva calalui, a qual após a agitação da dança, lançava o participante em um sono profundo, ao ser esfregado com outra infusão, os efeitos do calalui desaparecem, o corpo reassume seus movimentos e o participante desperta como que de um transe. Estes pregadores, ou OBAmen, são seus chefes e oráculos em todos os assuntos importantes, seja de paz, guerra ou a busca de vingança. Quando reunidos para propósito de conspiração, o OBAmen, após várias cerimônias, retira
Um pouco de sangue de cada um dos presentes, isto é misturado em uma tigela com pólvora e terra de sepultura, o feitiço ou. Junho 2007. Albiaimismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 449. Sortilégio é administrado, pelo qual eles solenemente se comprometem ao inviolável sigilo, fidelidade aos seus chefes, e em fazer perpétua guerra contra seus inimigos, como uma ratificação de sua sinceridade, cada pessoa toma uma xícara da mistura. E isto finaliza o solene rito, 1970, volume 2º, 473. A crença no poder maléfico dos Obiamen, todavia, persiste. Ainda hoje. A história de Plato, The Wizard, o mago, no final do século XVIII constitui um exemplo dessa crença arraigada no imaginário jamaicano. Plato era um escravo foragido que se tornou um maruno no condado de Westmoreland. Ele era conhecido por sua coragem, por seus poderes de Obiaman e por atrair escravas fugitivas para seu harém. Em 1780, Plato foi aprisionado após uma tentativa frustrada de furtar rum para seu acampamento. Condenado à morte por enforcamento, Plato ameaçou toda a comunidade de Savannah Lamar que caso ele fosse executado, uma tempestade iria devastar toda a região até o final daquele ano. Lewis, 12/janeiro de 1816. No dia 3 de outubro daquele ano, a cidade de Savannah Lamar foi completamente devastada por um tsunami e um furacão juntos. O governador coronel John Dollin descreveu assim o fenômeno. O céu de repente se tornou muito nublado e uma elevação incomum do mar imediatamente se seguiu. Enquanto os infelizes colonos de Savannah Lamar estavam observando esse extraordinário fenômeno, o mar arrebentou repentinamente sobre a cidade, e na sua retirada arrastou tudo consigo, tanto que não deixou o menor vestígio de homem, animal ou casa. Para trás, Apud Black, 1965, 109. Contudo, isso era apenas o começo da devastação. Ao meio-dia as construções começaram a balançar e 4 horas depois a força total do furacão chegou e varreu Savannah Lamar. Uma onda gigantesca varreu a costa por uma milha adentro. Os campos e as vilas estavam completamente destruídos. Os mortos não eram enterrados e as doenças começaram a se espalhar nos dias seguintes. Revista Brasileira do Caribe, volume 7º, número 14. Danilo Rabelo. 450. Milhares de escravos morreram de fome e os prejuízos foram calculados em 700.000 libra. Kingston Gazette, 14 de outubro de 1780. Gardner, 1909. O furacão também atingiu a Martinica e Barbados. Nos anos de 1781, 1784, 1785 e 1786 furacões atingiram a Jamaica, levando muitos a acreditarem na persistência da fúria e da maldição de Plato. Atualmente, existem sites na internet oferecendo serviços de Obiá. Os feitiços em geral são voltados para resolver problemas de amor e dinheiro. Um deles traz a seguinte lista de situações em que a magia branca ou negra de Obiá pode ser usada. A. Você ama alguém e todas as tentativas de ter seu amor de volta falharam. B. Seu amor está com outra pessoa e você o a quer de volta. Agora. C. Você está procurando por sua alma gêmea e não consegue encontrá-la. D. Se alguém está tentando roubar o seu amor, etc. E. Você está à procura de dinheiro e todas as suas tentativas falharam. F. Alguém te pediu dinheiro emprestado e agora se recusa a pagar. G. Se seus negócios vão mal, etc. H. Procura por proteção contra magia negra, mal, feitiço, maldição, demônios, energias negativas, etc. Saulat, 2007. Além dessas motivações, a magia Obiá possui a fama de poder curar qualquer doença. Entretanto, a cura está mais associada ao mialismo que ao Obiá, conforme será estudado adiante. Contra essas crenças, os médicos jamaicanos se insurgem, procurando esclarecer a população dos perigos dessa farmacopeia e da necessidade de um diagnóstico e tratamento médico a ser realizado o quanto antes. O Dr. Wendell Abel publicou um artigo no jornal Jamaican Gleaner de 28 de julho de 2004, sob o título Então me enfeitice com o Obiá, eu sou o que penso, no qual desafiava as Junho 2007. A Obiá-mialismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 451. Crendices populares e aconselhava a procura de um médico. Por outro lado, existem intelectuais como Malvin Warren Lewis do Campus de Mona, UWI, que defendem a descriminalização do Obiá, uma vez que a prática não é cristã, ela tende a ser classificada como Obiá. Não se pode legislar contra os hábitos populares. Alguns desses hábitos têm suas raízes em nossa cultura. Apud. Prague, 1999. Nessa entrevista, a professora Warren Lewis condena a crença de que o Obiá pode curar qualquer doença, demonstrando uma ambivalência em relação às crenças populares. Essa ambivalência representa a interdiscursividade científica e dos sabers populares, bem como a poética das relações a que se refere Edward Glisson, 2000. Na poesia de cunho social, o Obiá aparece como revolucionário, uma estratégia de resistência contra a opressão das camadas populares. O trecho do poema Obiaman de Roy Kwabena oferece um bom exemplo disso. Eu wish you was an Obiamente o manifest and distribute spirit blows as deals. Are secretly made to devour the wealth of our people. You wish you was an Obiaman. Stop police brutality. You wish you was an Obiaman. Walk through Obiá. But it is difficult to be an Obiá practitioner when even the patrons are fakes while the deserve are chased away by bureaucracy. Youssef, 2003.3. Revista Brasileira do Caribe, volume 7º, número 14. Danilo Rabelo. 452. Muitos dos estudiosos sobre as religiões afro-americanas costumam afirmar que a sanitaria cubana, o vodú haitiano, o candomblé brasileiro e o obiá jamaicano são variações de um mesmo culto animista. Existem, por exemplo, semelhanças nos ingredientes utilizados pela magia obiá descritos acima e aqueles utilizados na magia modo do vodú de New Orleans, Rabelo, 2004, 215. Embora haja algumas semelhanças entre esses cultos afro-americanos, decorrentes de contatos pacíficos ou não na África e mesmo no Novo Mundo, os deuses cultuados e os rituais na maior parte diferem muito entre si. Em 1801, Brian Edwards descreveu o panteão dos
deuses cultuados pelos Coromantin. Eles acreditam que Akompong, o deus dos céus, é o criador de todas as coisas, uma divindade de infinita bondade a quem eles oferecem sacrifícios. A Sarsi é o deus da terra, a quem eles oferecem os frutos do solo, e derramam libações das bebidas que ingerem. Ipbo é o deus do mar, se as velas dos barcos que navegam no seu litoral estão atrasadas, eles sacrificam um porco para aplacar a ira de Ipbo. Obornei é uma deidade malévola, a qual penetra no céu, na terra e no mar, ele é o autor de todo o mal, e quando seu desprazer é significado por infligir desordens pestilentas, nada desviará sua fúria a não ser o sacrifício. Humano, 1801, volume 2, p. 85, 4. O padre Williams apresentou algumas reservas à descrição de Edwards. Em primeiro lugar, o nome Akompong é uma corruptela introduzida pelos brancos para Niakompong, que recebe louvor, mas nenhum sacrifício. As supostas libações para Azazi, a deusa da terra, são destinadas aos espíritos dos antepassados. Sazabonsão é o verdadeiro deus malévolo, confundido com seu servo Obonei pelos brancos. Ele mora na árvore do algodão junto com seu servo Obaifo, de onde vem a palavra Obiá, 1934, 37 e 38. Williams ainda acrescenta que cada divindade possuía um dia destinado ao seu culto. Os recém-nascidos recebiam um nome de alma de acordo com o dia de seu nascimento, como por exemplo, Kvaku para os nascidos na quarta-feira, significando literalmente homem ou servo. Junho 2007. Albiaimialismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 453. Divulgo que era o búzamo do dia. A palavra búzamo, cujo plural é abozon, indicava um protetor daquele indivíduo, um intermediário entre Deus e os homens, tal como os santos e anjos católicos, mas confundido com os fetiches e amuletos do Obiá pelos senhores de escravos. Williams, 1934-29 e 36. Quanto aos sacrifícios humanos, pode ser que eles de fato aconteciam, mas parece que a prática era rara. Apenas na prática do Obiá se invocava Sazabonsão. O mal era combatido pela magia ou ciência miel, por meio de ervas e rituais destinados a neutralizar os feitiços maléficos ou a ira de Sazabonsão. Contudo, um indivíduo reconhecido Miaumen ou Miauvoman, mago ou maga, durante o dia, poderia ser também um Obiamen ou Obiavoman, feiticeiro ou feiticeira, à noite. Este aspecto se aproxima do conceito de gris-gris, do francês, cinza, pronuncia-se gris-gris, do voodoo haitiano e de New Orleans. Trata-se da noção de equilíbrio de forças cósmicas e telúricas, na qual toda ação reverte em uma reação. A quem a pratica 5. É, tal como os escravos do sul dos Estados Unidos, os negros acreditavam que retornariam à sua terra natal após sua morte. Na Jamaica, imaginando que eles mudariam sua condição de cativos para homens livres e por essa razão muitas vezes cortavam sua própria garganta. Sloane, 1707, 11, 6. As práticas mialistas envolvem danças e rituais curadores. Porém, seu maior segredo está no conhecimento da flora medicinal, no poder curativo e ou venenoso das plantas. Todo curandeiro jamaicano é, atualmente, conhecido como Bush Doctor, doutor das matas. O conhecimento da medicina natural, hoje, não é privilégio dos Miaumen ou Miauvoman. Mesmo aqueles que professam religiões cristãs tradicionais e rejeitam os ancestrais rituais africanos, conhecem um pouco dessa terapêutica. Há inclusive best-sellers sobre o assunto, como o livro Bush Doctor, Fargaton. Folklore and Remedies from Jamaica and Caribbean, de Sylvester. 2002. Conforme o título, possuindo apenas o nível de escolaridade equivalente ao ensino fundamental brasileiro, apresenta diversas crenças populares entre os afro-jamaicanos, algumas receitas caseiras de remédios, significados das plantas e receitas. Revista Brasileira do Caribe, volume 7, número 14. Danilo Rabelo. 454. Culinárias. Alguns desses exemplos serão apresentados a seguir. Quanto às crenças e mitos, ele escreve: perda de vitalidade, de acordo com a sabedoria dos mais velhos, ninguém deveria subir em uma árvore de papaya, papau, para colher os frutos. Fazendo isso, acreditasse que poderia esgotar a energia vital do escalador. Nem deveria os animais ser amarrados a árvores de papaya para que eles não percam sua vitalidade. Nem se deveria ter uma árvore de papaya crescendo próxima à janela do quarto de dormir, pois ela esgota a virilidade do homem. 2002, 5 e 6. Quanto à fitoterapia, no tratamento da hipertensão, a receita de ER consiste em ferver 1 ou 2 folhas de confrei em 250 ml de água, durante 15 minutos, em seguida, adoçar o chá resultante e tomá-lo em intervalos de 4 horas. AID 2002, 37. A influência das mulheres como guardiãs do conhecimento. Nas comunidades, a Chante parece ter contribuído para o papel de liderança das mulheres nas práticas mialistas e nos cultos revivalistas da Jamaica. Nesse aspecto, William Vedenoja encontrou 64% de líderes femininas nos cultos revivalistas. Espiritualidade e cura são em grande parte associadas com as mulheres na Jamaica, 1989-87. Por sua vez, os homens estão associados com obiá, feitiçaria e agressão, em contraste com a benevolência, o cuidado e a confiança das mulheres. Vedenoja 1989-87. Essa constitui uma das representações sobre as mulheres no imaginário popular jamaicano que são carregadas de positividade. Contudo, B.R. Sevanis contrapunha o argumento de Vedenoja que nem todos os homens poderiam ser considerados como obiamen. De fato, o avô de Bob Marley, Homer Malcolm, era um conhecido miauman em sua comunidade. Além disso, ele argumenta que os símbolos dos números 29, clérigo, touro, carneiro, macho de qualquer espécie, pé direito, e 31, púlpito, caqui, madeira, corda pequena, do jogo Drappan 8, são símbolos fálicos e estão relacionados com a pregação. Assim, Sevanis argumenta. Junho 2007. Albiaimialismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 455. Que ao se basear nas afirmações de Vedenoja pode-se concluir que aos homens está associada a prática da pregação, enquanto às mulheres se associa à prática da cura. Sevanis, 1998, 119.
Um exemplo da prática curadora do mialismo pelas mulheres remonta ao século XVIII, quando Cuba Cornwallis, uma afrodescendente livre e amante do conde de Cornwallis, era uma conhecida e respeitável praticante da medicina miel. Por seus conhecimentos da flora medicinal, ela salvou a vida do famoso almirante Nelson, em 1780, quando ele foi acometido de febre tifoide. Além de Nelson, ela salvou a vida de muitos oficiais ingleses e, principalmente, a vida do príncipe William Henry, futuro rei William IV, em sua passagem pela ilha. Mais tarde, a esposa do rei William a recompensou com um vestido que ela guardou para o seu funeral, em 1848. Entretanto, o seu fantasma pode ser visto na propriedade de Bamboo Lodge, perto de Kingston, onde os doentes eram tratados. Por causa dessas histórias da aparição de seu fantasma, os vizinhos evitam entrar em Bamboo Lodge após o anoitecer. Por sua vez, os dupies, espíritos dos mortos ou fantasmas, são muito temidos pela população jamaicana em geral. Um grande número de pessoas costuma aspergir sangue de uma galinha branca nos cantos das salas para impedir a entrada desses fantasmas. Existem histórias de dupies causando às pessoas paralisia, desfiguração ou asfixia. É comum ouvir histórias de pessoas que foram golpeadas por um dupi, dupibaxing, e alguns usam isso como uma desculpa para faltar ao trabalho por estarem doentes ou para explicar marcas em uma das faces. George, 2002, 1. Segundo a tradição, os dupies podem ser invocados por meio de um ritual secreto para fazer as vontades do invocador. O invocador precisa jogar moedas e um copo de rum em uma cova. Isto faz com que um fantasma saia com um mau humor que ele fará qualquer mal que o invocador pedir. Timothy White explica detalhadamente como agem os dupies. Revista Brasileira do Caribe, volume 7, número 14. Danilo Rabelo. 456. O povo Akan, do qual descendia a maior parte dos negros e mulatos jamaicanos, acreditava que o homem tem três almas: a alma da vida, enviada diretamente pelo Ser Supremo quando a pessoa nasce, a alma da personalidade, que determina o destino da pessoa, e a alma sombra barra guardiã, que protege a consciência da pessoa e permanece junto dela, na forma de dupi, depois que o seu corpo é enterrado e a sua alma da vida retorna a Deus. Existem tanto dupes benignos quanto malévolos, mas todos são temidos por sua imprevisibilidade e por poderem ser enviados para executar tarefas nefastas pelo poder do Obiá. 3 dias depois da morte de uma pessoa, disse que um filete de fumaça pode ser visto alçando-se do seu túmulo. Esse vapor transforma-se no seu dupi, que é capaz, não muito diferente de Anansi 9, a aranha, de assumir uma variedade de formas, tanto humanas quanto animais. O dupi é capaz de praticamente qualquer forma de mau comportamento. Por possuir muitos dos poderes dos vivos, ele pode falar, rir, assobiar, cantar, fumar, cozinhar e até mesmo montar a cavalo ou burro, mesmo com a cabeça voltada para trás, pois pode fazer a cauda do animal de arreio. Para se poder ver um dupi é preciso conseguir o líquido que sai dos olhos do cachorro, passar nos próprios olhos e olhar por cima do ombro esquerdo. Além dos maus comportamentos básicos, um dupi destacado para uma pessoa por um obiaman pode golpear essa pessoa, causar-lhe doenças graves ou fatais ou, o pior de tudo, retirar-lhe a própria sombra. 1999, 42. O filete de fumaça que sobe da sepultura se refere ao fosfato de hidrogênio que é exalado pelo cadáver em decomposição e, que ao entrar em contato com a atmosfera entra em combustão. As tradições populares europeias nomeiam esse composto químico de fogo fato e está presente na literatura, como, por exemplo, no Fausto de Goethe, como pequenos espíritos cuja luminosidade é muito fugaz. 1974, 192194. Em geral, os jamaicanos gostam de contar histórias sobre dupies. Todo mundo sempre tem uma para contar e, a maioria. Junho 2007. Albiaimialismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 457. Parece acreditar nelas. Uma dessas histórias foi recolhida por Martha Beckwith, no final dos anos 1920. Uma vez um homem estava caminhando na rua em uma noite. Ele encontrou um dupi. Seus dentes eram como fogo, então o homem foi pedir um isqueiro, não sabendo que aquilo era um dupi. Então o dupi arreganhou os dentes para ele e ele foge. Então o dupi foi atrás dele e o encontra de novo. O homem não sabia que era ele, se aproximou e se queixou: veja, senhor. Eu encontrei um homem ainda há pouco, pedia um isqueiro e ele arreganhou seus dentes para mim. O dupi sorri mostrando seus dentes outra vez e pergunta: dentes como esses? E o homem foge outra vez. 1929, 180. O aspecto cômico dessa história é enfatizado quando o contador arreganha os dentes no final da história para a pessoa mais próxima, provocando o susto de quem está perto e o riso entre todos os ouvintes. Um dos maiores temores dos jamaicanos da zona rural é de que o espírito de seus entes queridos se torne um dupi a serviço de um obiaman. Para evitar que isso aconteça quando alguém falece, procede-se a um complexo ritual conhecido como Nine Nights. 9 noites. O ritual também se destina a proteger a família do falecido, constituindo em 9 noites e 8 dias de vigília. A descrição, a seguir, está baseada na descrição do velório de Homeria Malcolm, 1880, 1964, avô materno de Bob Marley, por Timothy White, 1999, 185-187. Pouco antes de seu último suspiro, deve-se aspergir água na boca do moribundo com o fito de auxiliá-lo na passagem para o outro mundo. 10. 2 membros da família banharão o corpo, um começando pelos dedos do pé e o outro pelo topo da cabeça, terminando juntos. A água usada para lavar o cadáver será preservada para ser jogada fora no momento exato em que ele estiver sendo conduzido para a cova. Se o indivíduo morreu em sua própria cama, a posição do Revista Brasileira do Caribe, volume 7, número 14. Danilo Rabelo. 458. Corpo deverá ser invertida para o velório, a cabeça ficará onde estavam os pés para confundir quaisquer espíritos malignos que puderem estar à espreita. Todos os espelhos da casa deverão ser virados para a parede, senão a imagem do cadáver seria refletida neles, causando outras mortes na família. 1.
Uma das mulheres adultas próximas do falecido deverá receber as pessoas que comparecerem ao velório, vindas dos vilarejos vizinhos, oferecendo-lhes comida quente e o melhor rum das redondezas. Quando o corpo for levado, a casa deverá ser metodicamente varrida com uma vassoura de piaçava novinha em folha e a cama levada para o lado de fora, onde ficará durante os próximos 9 dias e noites. Se o peso em cada alça do caixão for considerado leve pelos que o carregarão até o túmulo, isso indica que nenhum dos inimigos do falecido está ajudando a levá-lo. Ao pé da cova, todas as criancinhas da família, excluídas as de parentesco distante, serão levantadas e passadas por cima do caixão, e o nome do falecido será repetido para protegê-las de represálias dos dupiês. Ao cair da noite, todos deverão retornar à casa do falecido para a vigília ou velório silencioso, em um requiem que será tudo menos silencioso, pois as pessoas cantarão e executarão danças comina de posse. Enquanto isso, os anciãos da região compartilharão da capacidade FOIA a 4 olhos, para acompanhar o progresso dos espíritos bem como das almas penadas dos recém-falecidos, prestando seu testemunho, falando diante da fogueira. Eles relembrarão todos os pontos altos de sua vida, seus feitos corajosos e muitas bondades. E também captarão vislumbres de seu dupié à medida que este refazia seus passos neste mundo, visitando os vários cômodos da casa, surgindo atrás dos entes queridos e dos amigos para dar-lhes adeus e que Deus acuda, talvez para elevar um dedo espectral a fim de indicar aqueles que porventura tenham tentado arruiná-lo. No decorrer dos dias e noites restantes da convocação, tudo que o falecido possuirá será polido, passado, dobrado, consertado, ajardinado, regado, arrumado e lavado. As crianças do clã dança. Junho 2007. Albiaimismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 459. Cantigas de roda, as histórias de Anansi serão contadas várias vezes, muita gente tocará instrumentos e todos brincarão de diversos jogos, musicais inclusive, não faltarão as poções preparadas com afinco e uma série de intricadas preces proferidas em homenagem ao ancestral falecido, a fim de nutrir e abrigar aqueles que continuavam vivos, além de pôr em ordem em todos os compromissos dos dois lados dos portais da eternidade. Esses rituais conduzirão à importantíssima Nine Night, nona noite, quando os presentes participarão em sonhos da vigília até o raiar do dia com todos os pensamentos e ações na casa do falecido, voltados para receber e entreter o dupe do falecido durante o seu último circuito antes de partir para o descanso do túmulo. Aproximando-se a alvorada, as charadas ficarão cada vez mais cheias de artimanhas, as risadas mais altas, os rinos mais pantantes. Raiando o novo dia, a cama do falecido será levada de volta para dentro de casa e seus bens mundanos serão distribuídos entre aqueles que eram considerados dignos deles. White, 1999, 185-187. As matrizes genealógicas desses rituais fúnebres das zonas rurais jamaicanas estão localizadas nos rituais dos Ashanti na África Ocidental. Rattray, 1916, 163-184. No início do século XX, o capitão Rattray observou que dançar na África invariavelmente tem um significado religioso. Isto forma um indispensável acompanhamento de todos os ritos funerários. 1979, 184. Esses ritos festivos foram observados na Jamaica por Edward Long, no século XVIII. Todo funeral é uma espécie de festival, no qual a maior parte da companhia assume um ar de alegria e despreocupação, e, juntos com seus cantos, danças e instrumentos musicais, conspiram para sufocar todo sentido de aflição nas mentes daqueles que realmente choram. 1970, 421. Essa atitude festiva ao final da vigília também tem sua correspondência nos funerais de New Orleans, embora existam enormes diferenças entre elas. No caso de New Orleans, o cortejo. Revista Brasileira do Caribe, volume 7º, número 14. Danilo Rabelo. 460. Fúnebre composto por parentes e amigos do falecido leva o esquife para o cemitério entoando hinos sacros como Nir Armai Garteo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Porém na volta do cemitério a banda e o cortejo investem em ritmos alegremente sincopados e dançam alegremente. Gilly Morton, célebre pianista de New Orleans, no início do século XX, resumiu assim esta atitude: rejubile-se com a morte e chore ao nascer. Ehrlich. 1977, 117. Embora haja a tristeza da separação do falecido e seus entes queridos, acreditasse que o espírito do defunto foi ao encontro dos antepassados ou para o céu, ou ainda, ambas as coisas, uma vez que aqui também se trata de uma cultura criolizada. Contudo, os ritos fúnebres observados por Martha Beckwith, Padre Joseph Williams e Timothy White no século XX, possuíam influências cristãs e se relacionavam com o mialismo como uma reação às práticas maléficas do Obiá. O sincretismo desses rituais e crenças formados nos processos de criolização, especialmente ao longo do século XIX, após a emancipação dos escravos em 1838. Ao longo dos processos de hibridação ou criolização, redes rizomáticas se formaram e as fronteiras culturais se expandiram. Ou melhor, produziram interseções manifestadas em novos traços e identidades culturais. Deste modo, estabelecer as fronteiras que separam o mialismo e os cultos genuinamente jamaicanos da comina, da pocomania e do Zeon Revival torna-se praticamente impossível. De acordo com Ivor Morris, não é fácil ver onde mialismo, revivalismo, bedvardismo, zionismo ou pocomania começam ou terminam. Todos eles têm, obviamente, pedido emprestado um ao outro, assim como a grande variedade de seitas e denominações cristãs desenvolvidas na Jamaica. Todos eles deveram muito ao sentimento geral de frustração e depressão que resultou do tratamento do povo após a revolta de Morant Bay, 1982, 51. Além disso, muitos estudiosos como George S. Simpson, 1955, e Leonard Barré, 1986, agrupam todos esses cultos sob a junho 2007. Albiaimismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 461. Denominação de revivalismo ou grande despertar. O nome deriva das relações entre os ex-escravos jamaicanos, mialistas e ex-escravos norte-americanos batistas. Após a independência dos Estados Unidos, no final do século XVIII, muitos escravos que apoiaram a Inglaterra fugiram para a Jamaica.
Ali passaram a ensinar e a converter os escravos, nas fazendas onde os senhores permitiam, pois a maioria era adversa à educação e à instrução cristã, e principalmente, contra a emancipação. Por meio do conceito de diferença cultural, Bebra chama a atenção para o problema da interação cultural que só emerge nas fronteiras significatórias das culturas, onde significados e valores são, mal, lidos ou signos são apropriados de maneira equivocada. O conceito de diferença cultural concentra-se no problema de ambivalência da autoridade de dominar em nome de uma supremacia cultural que é ela mesma produzida apenas no momento da diferenciação. 2001, 63 e fim 64. Em outras palavras, a dificuldade de tradução entre as culturas resulta do fato de que as pessoas de uma cultura interpretam valores, signos, fatos, representações de outra cultura a partir de suas próprias referências e experiências e, na prática da dominação, a linguagem do Senhor se hibridiza nem em uma coisa nem na outra. No caso das relações entre mialistas e batistas, dois aspectos da teologia batista, o batismo por imersão como forma de salvação e o poder transportador do Espírito Santo, encontram correspondência nas próprias crenças africanas, rios que hospedam espíritos poderosos. Assim, muitos escravos se tornaram batistas e muitos batistas participaram de cerimônias mialistas. Após a emancipação dos escravos jamaicanos em 1838, o governo britânico enviou missões britânicas batistas para alfabetizar e evitar os excessos mialistas. Os ex-escravos participavam das pregações, dos serviços e dos cânticos, mas em retorno a maioria dos missionários não compreendeu a moralidade e o comportamento social de seus congregantes, recusando-se a batizar crianças. Revista Brasileira do Caribe, volume 7, número 14. Danilo Rabelo. 462. Essas nascidas de uniões ilegítimas, proibindo tambores e danças. Excluindo pessoas que bebiam muito, sendo mais intolerante que os anglicanos. Deste modo, entre 1840 e 1860 o número de fiéis nas igrejas missionárias decaiu, enquanto o mialismo que, apesar de sua proscrição, passou a crescer sob um novo nome, revivalismo. Mordecai e Mordecai, 2001, 43 e fim 44. Se pelas suas condições de surgimento e por suas semelhanças, Pocomania, Comina e Zeo podem ser agrupados sob o rótulo revivalismo, designando cultos mágico-religiosos, isso não significa que não haja diferenças entre eles. Para percebê-las, passamos a seguir a descrever as peculiaridades de cada um deles, especialmente quanto ao maior ou menor grau de sincretismo religioso. Apesar da aparente origem hispânica, a palavra Pocomania, ou simplesmente pouco, é de origem africana, Pukiermerian, que significaria procure aqui pelo obia enterrado. Seus adeptos são encarados com desconfiança por todos os outros grupos de culto como adoradores do demônio. Edward Seaga explica que isso se dá porque, contrariamente aos demais cultos, nos rituais da Pocomania, a possessão de espíritos do solo, dos mortos, e de anjos decaídos sem que isso signifique algum tipo de prática maléfica, enquanto que nos cultos zionistas somente espíritos celestiais. O Espírito Santo, arcanjos e santos, e espíritos dos limites terrestres, profetas e apóstolos, mas não anjos caídos, possuem os médiuns. 1969, 10-11. O termo Comina parece ter sua etimologia vinda de coma, termo angolano que significa ver, ou ser possuído. Trata-se, pois, de um culto que procura a possessão de espíritos ancestrais, cujas danças públicas começam ao pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol no sábado. As danças podem ser executadas nos pátios das casas ou em locais afastados junto à natureza. Outras danças são realizadas em casamentos, nascimentos, funerais e as 9 noites seguintes a um funeral. A presença de pessoas praticantes de obiamiel é mais frequente na Comina. O líder do grupo é geralmente um obiamé, o qual é chamado pastor ou pepe e cuja contrapartida feminina é chamada Ian/junho 2007. A obiamialismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 463. Mãe. Semelhante aos cultos éfros do Brasil, Cuba, Haiti e New Orleans, esses líderes possuem máxima autoridade sobre seus seguidores em diversos setores de suas vidas. Um bom obiamé pode levar até 25 anos para sua preparação. Geralmente, sua aparência é de um homem inteligente, vindo das camadas baixas, com idade em torno de 40 anos, e é usualmente reconhecido pelo corte curioso de seu cabelo ou pelos proeminentes anéis de prata usados no seu dedo indicador. As pastoras ou mães vestem-se de branco ou negro com turbantes e usam pares de tesouras penduradas em frente a uma cruz de metal. Alguns desses líderes frequentam e filiam-se a igrejas cristãs ortodoxas. Todavia, existem na ilha centenas de obiamé ou obiavomen que não pertencem a nenhum grupo religioso específico e, por isso mesmo, são muito mais temidos pelo povo. Nestes casos, a independência, o caráter privado das práticas e o isolamento frente a uma comunidade são olhados com desconfiança e temor. A afiliação à Comina é de nascimento, porém é possível nela ingressar, se o principal espírito ancestral assim o permitir. Entretanto, a afiliação é requerida porque as famílias retornam à África. Portanto, estão sempre ligadas aos deuses africanos. Por último, Revival Zio, culto revivalista do Sião, é o mais sincrético deles, e possui rituais muito parecidos aos da Pocomania. O ritual de possessão pelos espíritos pode ser esquematicamente dividido em trunfo, gemido e trabalho. O trunfo é uma dança presente em todos os cultos revivalistas e é executada em torno de um altar ou círculo, rodando em sentido anti-horário e tem aparência de um pesado movimento de 2 passos para frente. O corpo dos dançarinos se curva para frente a partir da cintura tão bruscamente que parece propelido à força. Nesta posição a respiração é exalada e inalada com grande esforço e barulho. A força da ação justifica o uso da palavra trabalho. A palavra gemido é usada na ligação com a pesada expulsão e sucção da respiração. O trunfo começa com o canto ou cantarolar de um hino, porém quando o trabalho começa, a força atrás do movimento do corpo e da respiração é tão severa que cantar é impossível. Os revivalistas dizem. Revista Brasileira do Caribe, volume 7, número 14. Danilo Rabelo. 464. Que trunfo e trabalho se referem ao processo inteiro de culto e convite aos espíritos para descer e tomar posse dos cultores. Quando a possessão espiritual não toma lugar, as pernas de um indivíduo podem parecer cravadas no chão ou ele pode ser jogado no chão.
de onde ele é levantado por seus companheiros de culto e dançar, até a completa possessão e trabalho. Durante as cerimônias dos cultos revivalistas, o altar é o lugar de maior importância e fica localizado no centro da barraca, que é geralmente construída num yard, equivalente jamaicano para lote ou terreno urbano. O altar é uma mesa colocada no centro, tocando um mastro central na barraca. Vários objetos são colocados sobre ela, especialmente velas, nunca menos que 12, de cor branca, mas às vezes misturadas com pretas, dependendo da natureza do serviço, flores, frutos, pão e um copo de água. Ao pôr do sol, após todos os preparativos, o serviço começa com o canto de Hinosek, intercalados com sermos e orações. O trunfo começa e logo após a consequente possessão espiritual. O espírito chega através do mastro central, passa pela água, e então pelo chão e pelas pernas dos médiuns. A possessão é uma das partes mais importantes dos cultos. Os espíritos se apresentam como profetas do Velho Testamento ou como os bem conhecidos personagens do Novo Testamento, ou ainda, como os antigos ancestrais. E os bem conhecidos santos dos movimentos. Cada espírito tem uma característica definitiva que o identifica no possuído. Entre as lideranças dos cultos existem 8 funções primordiais para a realização das cerimônias. A mais alta posição alcançável no movimento é o pastor coroado, geralmente referido como Pepe, que serve no movimento por muitos anos. O Pepe está à procura em toda a ilha de cabeças e muitas mãos. Ele é conhecido como um conselheiro, um vidente e um profeta, e consegue sua sobrevivência por estes meios. O segundo funcionário é o pastor girador, cujo título denota o padrão de sua dança. Ele é geralmente visto girando em torno do altar e mantém a banda sob comando. É seu giro que atrai o Espírito Santo para o serviço. Em seguida, vem o pastor caminhante, cujo trabalho é atiçar o tempo da cerimônia e junho 2007. Albiaimialismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 465. Guiar a procissão fora da barraca. Geralmente ele é visto caminhando do lado de fora da barraca, entre a multidão e finalmente volta à barraca. O pastor guerreiro, às vezes chamado o capitão, é um oficial de um aspecto militar da cerimônia. É seu dever guerrear as fronteiras, proteger o serviço da intervenção humana e intromissão maléfica. O pastor caçador, ele caça por toda parte do yard, incluindo a barraca de dança antes de o serviço começar. Ele é um dos que encontram o espírito vindouro, bom ou mal, trazendo o bom para a barraca e expulsando o mal. O pastor espião serve a banda como um vidente de eventos futuros. Ele é especialmente agudo em seus poderes de adivinhar, no qual ele usa água, respingando-a no chão. Ele tem conhecimento especial do mundo espiritual e serve a banda como conselheiro. O pastor cortador corta e clareia toda má influência que possa entrar no encontro. Suas ferramentas são velas, despachando o mal apagando uma vela ou convidando um bom espírito ao acender uma vela. Frequentemente ele joga velas na multidão ou fósforos acesos e os joga sobre a cabeça das pessoas. Finalmente, o pastor da água vê-se a água presente na barraca todo o tempo. A água é usada em toda espécie de encontro revivalista. Ela é usada para atrair o Espírito Santo, santos e outros espíritos, pois sem água potável gratuitamente durante a cerimônia, o Espírito Santo e outros não podem entrar nos corpos dos seguidores. Todos esses são homens e têm suas contrapartidas femininas chamadas pastoras. Barré, 1986, 78 e 86, 13. Assim, os cultos revivalistas afro-jamaicanos por seu sincretismo poderiam ser considerados como seitas ou heresias e não como paganismo. O complexo miaobiá, ao contrário, pode ser visto como uma forma de xamanismo, animismo e paganismo. Contudo, as fronteiras religiosas e culturais que o separam da comina e da pocomania não são claramente definidas, podendo-se afirmar com mais propriedade em interstícios do que em delimitações. Portanto, todos esses casos acima mencionados constituem exemplos de cross-culturalismo, hibridação, criolização. Entretanto, esses cultos, especialmente o complexo miaobiá, são vistos como práticas e crenças supersticiosas tanto p. Revista Brasileira do Caribe, volume 7, número 14. Danilo Rabelo. 466. Pelas camadas mais altas da população, quanto por outros grupos religiosos como os Rastafaris, resultando em tensões e negociações que transcorrem no cotidiano jamaicano. Notas. Uma pronúncia correta tanto pode ser obi quanto obeá, embora essa última seja mais utilizada. As práticas obeá geralmente são confundidas com o jogo divinatório obi dos Yorubas, o qual consiste em adivinhar o futuro do consulente a partir da quebra da noz de cola sob a direção de um babalorixá. Para maiores informações sobre esse jogo praticado no Brasil, confronte com Jorge Moraes, Oube, Oráculos e Oferendas. Recife, Jumbai, 1993. Duas as obras são, respectivamente, Voodoo and Obeas. New York, Dial Press. 1932 e Psychic Phenomena of Jamaica. New York, Dial Press, 1934. 3 Tradução, eu queria ser um Obeaman para manifestar e distribuir golpes espirituais como contratos são secretamente feitos para devorar a riqueza de nosso povo, eu queria ser um Obeaman e parar a brutalidade policial. Eu queria ser um Obeaman, trabalhar um veríssimo Obeá, mas é difícil ser um praticante de Obeá, mesmo quando os patrões são falsos enquanto os merecedores são expulsos pela burocracia. 4 Para maiores informações sobre algumas crenças e cultos africanos, confronte com Monica Wilson, Religion and Transformation of Society, A Study in Social Change in Africa, Cambridge University Press, 1971. King Vadendi Kiabizenkifukiel, African Kasmalaji and the Bantu Congo, Principles of Life and Living. 2 MD Ed New York, Atelier Henrietta Press, 2001. 5 Para uma melhor compreensão do voodoo haitiano e de New Orleans, confira. Laine Courbon, É o Bárbaro Imaginário. Trad Jorge Page Vilela, México. Fundo de Cultura Econômica, 1993, Laine Courbon, de Denzel Valdo. Haitien. Paris, Mesa Nouvelle Arus, 2002, Lafcadio Hearn. The Last of the Voodoos.
In Harper's Weekly, SL, November 7 th, 1885 New Orleans. Superstitions in Harper's Weekly, SL, December 25 th, 1886, e Danilo Rabelo, A Boemia e a Barbárie, representações sobre a cultura crioula de Nova Orleans, Estados Unidos, no século XX. In Revista Brasileira do Caribe. Goiânia. Secab, 2004, volume V, número 9, julho 10, P201228. Junho 2007. Albiaimealismo, religiosidade, magia e feitiçaria afro-jamaicanas. 467. 6 sobre o desejo retorno à África ancestral por parte dos escravos africanos e seus descendants. Confira Maria Didrich Etiali, eds. Black Imagination. And the Middle Passage. New York, Oxford University Press, 1999. 7 Confronte com também Edward Seaga, Hell in Jamaica. In Mark Eban. The Experience. In Exatic. New York, ESP, 1968, P98108. 8 O jogo de Drappan foi introduzido na Jamaica pelos imigrantes chineses no início do século XX, sendo adaptado ou criolizado na ilha. Poder-se-ia afirmar que tratasse do correspondente jamaicano ao jogo do bicho brasileiro. 9 Personagem do folclore afro-jamaicano. Anansi é um deus, uma aranha capaz de assumir diversas formas, inclusive a humana. Ele é caracterizado por sua expertise em enganar os outros. Nesse aspecto se aproxima de Exu, divindade do panteão Yoruba, ou de Papa Legba, deus da tradição Fon. 10 Segundo Nadia Julien, as águas límpidas simbolizam a harmonia de sentimentos e a nobreza da sensibilidade, a purificação do desejo até a sua forma mais sublime, a bondade. A água é o símbolo da purificação do caráter. 1993, p. 14. 11 Comparado à água, o espelho tornou-se mágico e serviu à adivinhação no Congo e na Ásia. É no copo de água, ou no espelho, que o médium vê aparecerem os espíritos. Julien 1993, 171. 12 Em diversas culturas, chineses, persas, Wisconsin, judeus etc., o número 12 rege o espaço e o tempo e simboliza a ordem e o bem. Além dos signos do zodíaco, contamos 12 grandes deuses da mitologia antiga, 12 discípulos de Cristo, 12 pares de França, 12 cavaleiros do Santo Graal, 12 meses do ano, 12 anjos na Bíblia, 12 trios e 12 patriarcas, 12 horas do dia. A árvore da vida cristã tinha 12 frutos. Julien 1993.143144. 13 Para maiores informações sobre crenças e rituais entre o campesinato rural jamaicano, confronte com John W. Poulos, Get Stosio, Vision and Community in Rural Jamaica. Kingston, UWI, The Graduate Faculty of Political and Social Science. Of New School for Social Research, Mona, 1990, B.R. Sevanis, ed. Rastafari and Other African Caribbean Worldviews. London, Macmillan. Press Ltd, 1998. Bibliografia. Abel, W. Demobiami, e Amy Watifik. In, Jamaican Gleaner. Kingston. July 28, 2004. Aire, S. Bush Dactar, Forgotten Folklore Remedies from Jamaica and Caribbean. Revista Brasileira do Caribe, volume 7, número 14. Danilo Rabelo. 468. Bin. Kingston, LMH Publish, 2002. Barre, L.E. The Rastafarians, a Study in Messianic Cultism in Jamaica. West Indies. Ann Arbor, Michigan, UMA, 1986. Tese, doutoramento em religião. Beckwith, M.W. Jamaica Anansi Stories. New York, The American Folklore Society, 1924. Baba, H.K. O Local da Cultura. Tradmiriam Ávila Etiali. Belo Horizonte. UFMG, 2001. Black, C.V. The Story of Jamaica. London, Callas, 1965. Sevanis, B. ed. Rastafari and Other African Caribbean Worldviews. London, Macmillan Press Ltd, 1998. Edwards, B. The History, Civil and Commercial, of the British Colonies in the West Indies em 3 volumes. 3 Ard Ed London, John Stockdale, 1801. Ehrlich, L. Jess, Das Raízes ao Rock. Trad Edilson Alckmin Cunha. São Paulo. Cultrix, 1977. Gardner, W. J. History of Jamaica. London, T. Fisher Unwin, 1909. George, The Strange Jamaican Fears. Em http://www.jamaicans.com/culture/. Jaffers.htm, November, 2002. Consultado em 17 de fevereiro de 2004. Glisson, A Poetics of Relation. Trad Betsy Wing. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000. Goethe, J.W. von. Fausto. Trad Silvio Augusto de Barros Meira. São Paulo. Abril, 1974. Inglaterra. Atos da Assembleia, passados na Ilha da Jamaica de 1681 a 1737, inclusive Londres, C139/21, mas, Boston College Library, Chestnut. R1743. Johnson, Sarah H.H. De Negro in the New World. London, N. P. 1910. Julien, N. Dicionário dos Símbolos. Trad. Luiz Roberto Seabra Malta e Margarete Fiorini. São Paulo, Redel, 1993. Kvabena, R. Obeman. In Youssef. Blues and Rebellion. http://www.youssef.com/html/poetry/obeman.html. Consultado em 30 de janeiro de 2007. Lewis, R. Marcus Garvey and the Early Rastafarians, Cantaniwat and Discantaniwat. In, Morreu, N.S., Spencer, W.D., MCFARLANE, Achant. Down Babylon, The Rastafari Reader. Temple, University Press, 1998, P145. 158. Long, E. The History of Jamaica, 1774. London, Frank Cass, 1970, 3 VLS. Mordecai, M. Mordecai, P. Culture and Customs of Jamaica.
Westport City London, Greenwood Press, 2001. Morris, I. Obia, Christian Rastaman, Jamaica and its Religion. Can. Junho 2007. Albiaimismo, Religiosidade, Magia e Feitiçaria Afro-Jamaicanas. 469. Bride, James Clark e Co., 1982. Prague, S.A.U. Ivo Bialos e Rastafarians.in, Interpress Service. IPS, 1999 polegadas http://www.ratfordinfinite.com/archives/43/165.html. Consultado. Em 19 de dezembro de 2002. Rabelo, De a Boemia e a Barbárie, Representações sobre a Cultura Crioula. Nova Orleans, Estados Unidos, no século XX. In, Revista Brasileira do Caribe. Goiânia. Secab, Volver, número 9, julho 10, 2004. Ratra, R.S. Religion and Art in Ashanti. 1916, Oxford, Clarendon Press. 1979. Saulat. In, http://www.saulat.com/obiaspeus.htm. Consultado em 31 de janeiro de 2007. CH, Healing Jamaica in, Ebon, Martin Experience in Exatic. New York, ESP, 1968. CH Revival Cults in Jamaica, Not Stories Associated of Religion. In Jamaica Journal 3. Kingston, N. P. No. 2,1969. Simpson, G. Political Cultism in West Kingston, Jamaica. In Social and Economic Studies. Kingston, UW Mona, Institute of Social and Economic Research, Vol 4, número 2, 1955. Sloane, H. A Voyage to the Islands of Madeira, Barbados, Nieves, Street Christopher and Jamaica, with the Natural History of the Same, Volume I London, NP, 1707. Vedenoja, W. Madrid and the Practice of BAM in Jamaica. In MCCLIN, Carol Shepard. Women's Healers, Cross-Cultural Perspectives. New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 1989. White, T. Queimando Tudo, a biografia definitiva de Bob Marley. Trad Ricardo Silveira e Antônio Selvagem. Rio de Janeiro, Record, 1999. Williams, JJ Voodoo and Obeas. New York, Dial Press, 1932. Williams, JJ. Psychic Phenomena of Jamaica. New York, Dial Press, 1934.